gente vai falar hoje sobre praga. Quem? De mim? Não, a gente vai falar sobre... Aliás, deixa eu dar os devidos créditos aqui, que eu me esqueço, antes de me esqueça. Praga pega? Pergunta a Klaus Silva. Uma maldição jogada pode ir por gerações, né? Nós já falamos sobre maldição familiar, tá? Eu vou responder rapidamente que algumas situações energéticas podem ser responsabilizadas pelo grupo karma. Tá? Algumas situações, sim. Por exemplo, várias. Não é o tema de hoje, eu só vou fazer para não ficar esse buraco aí na pergunta dela. Você tem uma quantidade por exemplo, os espíritos no umbral que não gostam de você, que é de determinada família. Se você desencarna, esses espíritos só têm acesso a você. Então, a responsabilidade pode ficar para você. Não só. Esses mesmos espíritos, não é ficar para você, eles perturbarem você, para você os ajudarem, porque só você tem acesso agora. Então, pode ser que, se você tiver a mínima preparação, passa para você. Mediunidade, passa também, que é uma questão de transmissão kármica. Você vai para frente, assim, para poder resolver justamente situações como essa. E tem outras coisas também que vão por osmose, né? Dificuldades que você passa, situações que precisam resolvidas, vão. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é praga. Pragas podem fazer realmente, ter o poder uma pessoa de mandar através de um desejo, uma palavra, uma vibração para outra, antes de mais nada, enquete. Eu não vou, antes de eu mexer no assunto, eu vou querer saber sua opinião pura. Praga. Caramba, tá uma praga, não estou nem conseguindo escrever. Praga. Na sua opinião, vírgula. Praga pega? Pensemos. Aí você vai falar, depende. Só por que não tem depende aí? Por causa disso. Já sabia que alguém ia falar, cara, falou depende, alguém ia falar depende. Mas pensemos, vírus pega? Fala depende aí que eu quero ver agora. Depende. Vê, eu não perguntei se pega em uma pessoa. Eu perguntei se praga pega. Pega. Certo? Como e por que a gente vai a fundo? Não sei o que, é claro que depende. Tem gente que não pega determinado vírus, mas então tem situações que você pode um ou outro, uma situação. Tem situações que o contato com o vírus, a situação, ela vai criar uma reação, e é isso que a gente vai conversar hoje. Tem os porém? Claro que sim, muitos deles. Mas uma energia negativa é uma energia viva. E ela não vai deixar de existir, porque a gente não quer que ela não exista. Ela existe. Uma situação negativa, ela está ali. Às vezes você pode não ter, que a gente vai falar isso, abertura para ela, mas é como um vento. E tem uma proporção esse vento. Seria possível, então, energias emitidas por meio de palavras e intenções serem transmitidas para uma pessoa, especialmente se houver uma forte conexão emocional entre elas? E se não tiver nenhuma? Você passa na rua e tal. Tem uma coisinha que está no meio disso aí que eu fiquei pensativo. Eu vou colocar aqui. Existe uma coisa que não é praga, porque a praga ela tem uma conotação negativa, um pensamento de baixo nível. Eu estou aqui ainda, só estou na escuridão. Pagaram uma praga em mim aqui. Eu não sei como, mas eu estou aqui. Mas ainda estou aqui, foca no assunto. Tá? Estou em pé aqui, vou virar o microfone para cima aqui, resolvendo a situação, certo? Aparentemente eu resolvi, só que eu vou ter que dar uma resetada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, estou na praga. Já volto. Eu falei que praga pegava. Quero deixar claro aqui que eu não desconfiei. Porque passou um cavalo, quero ver. Nada. Não disse que não. Tem uma coisa que a gente tem que não é praga, mas não deixa de ser. Você não tem a intenção negativa. Mas existe uma coisa chamada poder de karma, conjuração kármica, que algumas pessoas conseguem ter. Espíritos têm isso, Exus têm isso, e algumas pessoas têm. Chama-se conjuração kármica ou algum sinônimo dentro disso. É sem querer. Às vezes não é consciente, a gente vai falar disso, é inconsciente. Por exemplo, uma pessoa está aprontando, passa por um conjurador. O que é um conjurador? É uma pessoa que alcançou um nível de ética tal, de harmonia tal, que ela entra em sincronização como se tivesse... Eu até vou usar o exemplo outro dia. Sabe o guarda de trânsito que tem fé pública? Ele tem fé espiritual. Ele olha para você e é só olhar. Ele vê você fazendo uma coisa errada, ele olha para você.
aquele olhar ativa uma reação sob resolução. E você pode pegar uma. É como se fosse uma maldição, é como se fosse uma praga, mas em relação a uma conexão verdadeira e não uma coisa que não necessariamente está conectada, que a gente vai falar, que é o caso de uma pessoa que deseja o mal ou pensa, vibra, inconsciente ou consciente. Essa pessoa, ela faz também. Tá? Como que funciona isso, então? Qual é a matemática disso? Tem que arrumar esse negócio aí. Não pode. A matemática disso envolve frequência vibracional. Quer dizer, se uma pessoa deseja para você, sei lá, ela deseja o mal, precisa ter minimamente uma conexão, ou pega independente, quando eu digo conexão, a pessoa tem que ter uma abertura, uma receptividade áurica, uma repercussão de inserção, depende. Mas, sim, até certo ponto, sim, mas não adianta. Agora, se você, Tina, vai ficar, todo mundo ficar olhando, faz bolinha no meu nariz, mas tudo bem. Foque no assunto. Poderia alguém chegar e falar uma palavra do tipo, nada vai dar certo na sua vida. Você vai se lascar. Isso pegar? Qual o poder que uma pessoa... Não é só falar. Aí é que tá. É como foi feito, como foi vibrado, e o tempo que foi feito, porque às vezes isso não para, fica uma fase gigantesca, uma pessoa desejando seu mal. Por que a gente tem esse poder? De onde que ele vem? Tudo coisa que a gente vai conversar hoje. Como que alguém tem poder na negatividade? Como que o universo, alguma coisa, como que nós estamos conectados, independente da questão do universo, porque parece ser uma lei. Se eu impacto uma coisa e isso chega lá, é uma lei, é uma regra. Como que é isso? Qual o poder que uma pessoa... Nós somos muito mais capazes para a negatividade do que para a positividade, se há de convir comigo. Qualquer pessoa, na internet, isso funcionaria? Olha a quantidade de questionamento. É uma força, tá? E a gente não está falando de espírito aqui, tá? Não estou falando de uma pessoa que vai lá e, sei lá, por uma questão geral, faz um trabalho, um negócio assim, vai lá, bota um negócio na esquina, ou sei lá, e joga um maneporo. Isso é uma outra coisa. Tá? Isso é uma outra história, é um outro assunto. Eu estou falando da pessoa sozinha, com a sua própria energia, às vezes nem está pensando, porque existem dois tipos de praga. Eu digo praga pelo tempo que está usando, mas um tipo de poder de palavra, seria mais bonito. Palavra tem poder. A ativa, eu quero fazer o mal, eu quero que você se lasque, eu tenho intenção, satisfação, vontade, desejo, prazer, desespero, agonia, raiva, e eu quero que você se lasque. Olha, eu não vou fazer uma ação constante, direta em você, eu vou desejar aquilo à distância. Eu não vou lá fazer mal para você. Estou fazendo, vê que interessante. E tem a passiva. É quando você não quer fazer o mal, mas ele mesmo assim é uma praga. Relaxa, estou pragueado aqui, mas estou de volta. Então, não há intenção. Sabe quando é que é essa praga passiva? Era mais comum? Relação, filhos, pessoas que a gente passou perto, deixou alguma tristeza, alguma incômoda. Porque às vezes você não faz de propósito. Você vai, por exemplo, você vai para uma relação. Você se relaciona ali 5 anos com uma pessoa, de repente, você parar para pensar, não tem nada errado. De repente, você não quer mais ficar ali. O som tá ruim? Tô pragueado, velho. Ah. Ah, melhorou. Melhorou? Tá, vamos lá. Aí você se relaciona 5 anos com uma pessoa, mas você parar para pensar, tem alguma coisa errada? Não tendo traição, não tendo nenhum tipo de relação, de erro. Simplesmente depois de 5 anos, você não se encaixa mais, a energia não bate mais, você percebe algumas diferenças que não dá para ver no tempo, no espaço do tempo você mudou, outra pessoa não, ou você até piorou e não encaixou mais, então você decide não mais ficar com aquela pessoa. Até você parar para pensar, não tem, por um sentido, ninguém escravo, e não tem nenhuma ação antiética, nenhum problema. Só que aquela pessoa que está ali, ela não queria que aquilo acontecesse. Ela gosta de você. Ela não entende o seu desvínculo. O problema é que essa pessoa viveu com você, levando baba sua por 5 anos, fazendo sexo por 5 anos,
deitando abraçado por 5 anos, dividindo pasta de dente por 5 anos. Essa pessoa conhece seu GPS energético lá no fundo do seu eu. E quando nós conhecemos alguém nesse nível, seja de outra vida ou seja nessa, essas pessoas têm uma conexão violenta com a gente por um determinado tempo e às vezes para sempre. Que são os fios do amor, mesmo que não seja um amor, oh meu Deus do céu, nosso padrão de amor, eles não cortam mais, eles são para sempre. Aquelas pessoas sempre vão fazer parte da sua vida, até porque elas formaram a sua personalidade atualmente, do que você virou. Faz parte do seu sistema de enraizamento grupocármico, que pode não ser direto, mas é indireto. Se você ficou 5, 10 anos com uma pessoa, meu pai, é assim que é. Aquela pessoa, quando chorar, ela faz uma praga passiva para você. Por mais que você não tenha culpa. Ela vai chorar, velho. Ela vai estar no canto, ela vai lembrar detalhes tão pequenos de nós dois, triste, velho. Ela vai sentar, vai tomar cara, ele sentava ali, ela sentava ali, oh, meu Deus do céu, nós andávamos de mão dada. E não sei o quê, essas coisas tá dentro da alma dela. Ela está sofrendo com aquilo, ela não tem culpa de estar sentindo aquilo. Ela não quer nem fazer mal para outra pessoa, ela só está sofrendo. É uma praga, porque essa energia bate em você. E bate de um jeito tão violento que você nem sabe por que está passando por algum sentido desse. O que tem que fazer? Não tem o que fazer, velho. O melhor a ser feito é passar pela vida de qualquer pessoa, seja elas quais forem, com a maior suavidade possível, a maior brandura. Se tiver que conversar, isso nem sempre é possível, estar lidando com o ser humano. Nós próprios somos difíceis. É não deixar esses vácuos, esses problemas, não causar um sistema ético constante. Mas não dá, não é tão simples assim. Nós vivemos num mundo onde a lógica foge ao espaço, onde o bom senso sumiu. Às vezes o bom senso de um não é de outro. O sofrimento leva a ações ou reações que não são controláveis, emocionalmente falando. E aí que entra o processo. Não podemos deixar de falar que não só em relações. Sabe uma coisa que é a pior praga que tem? Mas não é injusto não, Cíntia. Você quer saber por que não é? Porque você está vendo isso sob um ângulo de uma negatividade, Cíntia. Mas perceba isso sob um ângulo positivo. Se você fosse uma pessoa que por 5 anos, nesse caso, qualquer coisa, que fez uma ação positiva na vida de alguém, saiu por um tempo da vida dessa pessoa e houve uma reação, só que ela é mais sutil, não é sentida. Tá? E essa pessoa ficou com uma ação extremamente positiva em sua direção, também é seu. Mesmo que você não queira, passivamente, as sensações das quais você deixou. O que você fez na sua passagem. Cada vírgula é sua. Positiva e negativa. Ativa ou passiva. Não tem como fazer. É uma movimentação que faz parte, é um contexto. Só que isso, com o tempo, na evolução consciencial, se vira laço mais equilibrado, mais de amor. Mas na nossa fase, não. Vamos começar a entender o seguinte. Vamos dividir para começar a entender a praga. Eu vou trazer algumas outras visões para a gente fazer um paralelo e vamos conversando junto. Vamos primeiro a alguns conceitos. No livro Negatividade Biais e Contaminação, é uma pesquisa feita por Roy, na verdade é uma pesquisa, perdão, feita por Royce e Rosen, conclui que eventos negativos são muito mais potentes e eficazes que os positivos. O que define aquela situação, ela está aprontando, né? As ações positivas também estão na nossa vida. Mas não são tão simples, porque ele está falando aqui que os eventos negativos são muito mais potentes. Porque nós temos uma capacidade profissional de gerar negatividade. Ele continua aqui. Isso sugere que os impactos de palavras, toma cuidado com palavra. Você não tem ideia, o poder da palavra. Ela tem um poder tão impressionante, às vezes, de ações, porque a palavra vira uma emoção, a palavra vira um enraizamento, vira uma situação. Então, uma coisa que você sente, deseja, fala inconsciente, ativamente, tem um poder inacreditável. Vai movimentar, é uma lei, é a lei da movimentação para a força consciencial. A consciência é como se fosse uma estrela. Ela brilha e emite para todos os lados, não tem o que fazer. Só que ela não está regulada ainda no sentido da evolução certa. Então, as ações de brilho dela ainda não são exatamente positivas. Então, a força que ela tem, como se fossem explosões, pequenas ações de nível até nuclear, ela vai bater muito forte do outro lado. Não tem
como você correr, assim como não vão correr dos seus. Isso até é bom, porque isso explica a situação energética do planeta e como nós estamos dividindo com o planeta aquilo que nós somos. Só que quando você direciona, aquilo concentra naquele lugar, é muito forte. Então, no momento, o mal domina as situações boas aqui, em várias esferas da vida, todas que você imaginar. São palavras do livro, tá? Do estudo. O impacto do viés da negatividade. É um livro que discute como o viés da negatividade funciona a favor de manipulações. Ele fala, captura as intenções nesse livro, ele entende os impactos emocionais duradouros e a força de... Olha que não são livros espiritualistas, não, tá? São livros de uma conotação... Eu estou fazendo eu fiz a interconexão espiritual aqui. São livros fora do viés espiritualista. Eu vou entrar já na espiritualidade. Ele fala que quanto mais tempo uma pessoa está numa relação emocional, maior é a força dela sobre o outro. E ele não está falando de força energética, ele está falando de força de intenção. Maior é a capacidade daquela pessoa te acessar. Parando para pensar sobre isso, os impactos energéticos, o ato de você virar as costas e falar, eu não quero mais, tchau, não muda a conexão da outra pessoa. E aquilo existe. Aquilo está lá, é uma potência vindo, conhecendo a sua direção, tendo uma relação não só energética, mas de convívio, de laços que vão ficar para sempre. Ali, eu disse para sempre, tá? Eles vão se utilizando, vão abrandando, vão se transformando. Tanto é verdade que você desencarna e às vezes o espírito fica lhe perseguindo, às vezes fica uma situação pendente, você tem que encontrar a pessoa lá na frente para poder resolver um laço que precisa se tornar em amor. É a única forma de resolver os psíquicos que está aí. Senão, naquela pessoa, você vai ter que responder na frente com outras atitudes que aquela pessoa conseguiu se desvincular de uma repercussão kármica. Porém, quanto mais forte a relação física de ação, de impacto, mais a maior a probabilidade de você encontrar essa pessoa na vida para frente, tá? Tem um livro, um texto espiritual chamado Pragas, Rogadas e Maldições. Como isso foi um estudo feito pela Umbanda, discute como as pragas e maldições lançadas com raiva ou rancor podem, de fato, criar sérias interferências na vida da pessoa-alvo. Essas pragas são consideradas tão fortes que podem necessitar de rituais espirituais específicos para serem quebradas. Vê, ponto. Pausa. Para serem quebradas. Eu não acredito nisso. Por que você está falando? Porque a gente tem que falar o contraditório. E eu estou dando a minha opinião, você não tem nem que acreditar nela. A minha opinião é a seguinte: algumas coisas desproporcionais podem ser tiradas. Como assim, Saulo? Eu, sei lá, uma pessoa que eu não conheço, uma situação que vai além de minhas relações pessoais, eu sofri um ataque. Sei lá, uma baby rena, que nos encontros, que assistia série, uma pessoa começa... Bom, esta é uma situação aleatória, onde você pode quebrar porque não tem relação energética kármica direta, porque você não fez nada. Você não conectou. Essa pessoa que criou, ela cria um processo obsessivo, um mono-obsessão, porque não tem relação, conexão. Esse é o tipo de situação que mentor consegue te defender e um trabalho pode ser retirado. Velho, não tem a menor chance, mas é a menor, de você ter abandonado um filho. Esse filho espiritualmente jogou em você um sofrimento sem tamanho. Ele está sofrendo há anos ali pelo abandono, pelo não cuidado, pelo tempo. De nada tirar de você a responsabilidade que lhe pertence. Nenhum trabalho tira isso. Balela, conversa, não existe. Como eu falei, só se existir desproporção. Aí é um tipo de frequência que não faz sentido. Não tem como um trabalho tirar de você, você está casado há 10 anos e está sentindo aquela pessoa ali. Não tem como você desligar, assim como não tem como desligar um espírito obsessor de vidas passadas de você. Não tem como. Qualquer pessoa que falar isso é conversa. É conversa. O máximo que é feito é um passe, um amortecimento temporário. Esse espírito fica dali um pouquinho fora. O máximo, ele volta. Despertar uma consciência é a coisa mais difícil que existe. Não é? Tenta despertar. Você conhece alguém, eu sempre falo isso. Você conhece alguém na sua família, uma só pessoa que tem... Pense em uma pessoa com dificuldade. Não precisa nem ser dificuldade grande. Pense em uma pessoa difícil. Não vai ser difícil você pensar. Você consegue pensar em alguém?
perto, eu consigo também. Chegue para essa pessoa que você conhece, que vocês têm relação, que você sabe, e tente, de forma educada, percebendo-se que de fato isso não é uma coisa correta, tente mudar ela. Tente fazer ela ser mais calma, fazer ela ser mais consciente, fazer ela ter mais responsabilidade. Tenta fazer parar de fumar. Tenta. Não consegue nem aqui, nem na China, meu velho. Você quase não consegue mudar você. É difícil. É possível? Claro. Mas na hora que a pessoa estiver pronta. Aí vai ser possível. Claro que uma ação de amor, de combate, de tentativa, até em algum momento você vai acabar acelerando a ação. Porque você ama muito uma pessoa, você não desiste, você vibra por ela, você está ali. É assim que funciona. Então, não existe nenhum lugar, por exemplo, eu falo isso, eu trabalhei 7 anos em centro espírita, 5 em um, 2 em outro, como doutrinador na sessão mediúnica. E diga você, os trabalhos que eram feitos lá, muitos eram anímicos, muitos foram verdade, confirmados, coisas incríveis. Muitos não eram. Resultado, não foi, o cara saía de lá, o espírito não saía. O espírito, pelo contrário, de forma inteligente, tirava o time de campo e depois voltava. Porque não sai, velho. Não adianta, não funciona assim. O processo é profundo. Então, como que vai fazer? Amor, tempo, arrumar, organização, responsabilidade, entender por que colou, de onde veio, por qual razão. Tá ali. Até porque se você parar para pensar, se qualquer pessoa tirar o mal que você tem, então você pode fazer o que você quiser, então pode sair maltratando a torta direita, depois ela só faz um trabalho e sai. Não faz sentido, né? No livro, agora eu vou passar um pouquinho para os livros espiritualistas, tá? Algumas ideias. O Poder do Agora, um livro que eu gosto muito, fala o seguinte: a mente humana é uma ferramenta poderosa e nossos pensamentos e palavras podem ter um impacto profundo. Uma maldição, um desejo negativo, pode criar uma realidade de sofrimento tanto para quem emite para quem o recebe, e a gente vai falar muitas vezes que a pessoa, por enquanto a gente está falando de praga pega, mas a pessoa que emite uma energia negativa não pode estar bem. Mesmo que ela não queira. Um filho abandonado, uma relação não mais existente, alguém que ficou pendente, um amigo ou uma situação que ficou pendente, que aquela pessoa sentiu raiva de você por algum motivo. Esta pessoa, a energia que vem dela é uma energia inferior. Inferior no sentido comparativo de como ela deveria estar para estar bem. E essa energia não só faz mal para quem faz mal para ela, leva ela inclusive para o umbral. Muita gente desencarna, vai para o umbral por causa da vibração que está. Então é importante lembrar que ninguém consegue emitir uma ação de fazer mal para os outros e ficar no... Não existe isso, tá? Se você deseja, pensa, tem raiva, tem mágoa, faz um trabalho para sair. Como? Você, Roberto Carlos das Baleiras, como eu acabei de falar aqui, você vai ter que, através do seu processo de evolução, de entendimento, de melhora consciencial, fazer isso em você. Os 4 acordos de Dom Miguel Ruiz falam assim: seja impecável com a sua palavra. A palavra é uma força poderosa. Você pode usá-la para criar ou para destruir. Um desejo negativo, uma maldição, pode ser extremamente prejudicial, de novo falando, tanto para você quanto para quem você emite. Vários bonitinhos aqui. O livro tibetano dos mortos, de Bardot, fala o seguinte, o Bardo: a mente é a criadora de tudo. Palavras são instrumentos dessa criação. Um desejo negativo, uma maldição, pode se manifestar como uma energia poderosa capaz de causar sofrimento e destruição. Vamos ver alguns exemplos. Vou trazer específicos casos reais, casos entre aspas, citados nesses livros reais, até mais, de histórias inspiradas ou movimentadas em eventos reais, mostrando o poder que pode acontecer nisso, não só agora, como no pós. E lembrando que eu estou falando de uma praga, mas existe uma praga que ela não é um processo, ela é energético, ela começa como uma bolinha. Só que ela vai criando, como vai descendo ali, uma bola de neve que vai aumentando pelo aspecto psicológico. Pergunta que eu quero fazer para você, antes de continuar aqui. Fiz essa enquete aqui, vamos para outra. 79% acha que praga existe. Tem karma aquele que emite uma praga, consciente ou não, tem uma reação? Mesmo reação de resposta universal, reação kármica de ter feito ação, ter movimentado. Pensa sobre isso aí. Isso é importante porque a gente vai falar de coisas interessantes aqui. No nosso lar tem tanta coisa, né, interessada. Ela falou que sobre praga de mãe, tem coisas que a mãe fala com intenção boa, mas tem uma relação
que não deixa de ser uma praga, uma maldição, uma palavra de poder mal colocada. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para os outros, mesmo que muitas vezes nós, com certeza, passamos por várias situações de ouvir coisas que não deveríamos de várias pessoas. Mas tem algumas coisas que não tem volta, ou ela pode enraizar de um jeito que causar uma destruição na vida da pessoa para sempre. Um berro que você dá numa pessoa nervoso, você não vai ser ninguém. Aquilo, na hora, nem teve, a pessoa estava com uma raiva, jogou uma energia. Só que aquilo entrou, passou pelo aspecto psicológico e cresceu. E a pessoa fechou a porta, não cresce mais. Não, fechou. Pela uma questão de palavra falada. Num pequeno momento que parece banal. Às vezes, precisa tomar muito cuidado. A gente não tem muito controle das nossas emoções. E a gente acaba falando, fazendo coisas que não deveríamos. Então, pequenas coisas tornam-se... No nosso lar, lembro de um homem que em vida desejou ardentemente a ruína de um rival. Sua inveja e ódio eram tão intensos que, após a morte, ele se viu preso em um estado de sofrimento, refletindo a negatividade que ele estava propagando. A dor que ele sentia era um eco dos seus próprios desejos malignos por ter até conseguido levar a energia negativa àquela pessoa. A gente precisa conversar um pouco de como chega essa energia nas pessoas. O poder... É difícil essa matemática, porque quanto mais tempo você tem em relação à pessoa, conhecimento, proximidade, maior é a relação. Se eu tivesse que dar um conselho, seria muito difícil falar as duas. Primeiro que a gente precisa de uma relação humana. Você precisa conhecer outras pessoas, você precisa se envolver, não pode ter medo de viver. Você não pode ter medo não pode, não tem como passar pelo mundo e não ter karma, certo? Qualquer um que passar por aqui vai responder por um karma ou outro. É normal, menor ou maior. Até os mestres vêm para cá, pegam um karma. É sério. A lei é para todos, para eles também. Não tem como, aqui é natural isso. Mas não tem como também você deixar de conviver com as pessoas. Mas era assim, observe com quem você vai se aproximar. Se você diminuir ao máximo esse processo. Se você percebe, por exemplo, que você quer ajudar, mas tem uma pessoa com determinada dificuldade, uma ação, quanto mais você fala com a pessoa, maior é a sua relação com o tato, melhor é o retorno. Então, assim, a sua relação precisa ser educada, porque ela vai virar um processo incrível de gratidão, de retorno do universo, mas se você não agir corretamente, ela vira também uma reação negativa. São relações, cara, que vão sendo feitas. Então, a pessoa que está passando outro para trás o tempo inteiro, o tempo todo, enganando, ela vai estar amaldiçoada. A gente falou até disso no sentido recentemente, de quem rouba alguma coisa dos outros. Nesse caso, muitas vezes você está roubando o tempo da pessoa, a fé que ela tinha em alguma coisa, a enganação que ela passa a ter sido passada para trás. Então, tem muitas coisas. Não adianta ir para frente e achar que aquela pessoa ficou para trás, porque não ficou. Aquela energia está conectada. Não sai mais. O poder do pensamento positivo fala o seguinte: conheci uma mulher que, após uma traição profissional, começou a desejar o mal do seu ex-sócio. Com o tempo, ela começou a experimentar problemas de saúde e levou o problema de saúde a ele. A negatividade que ela tinha era tão forte que adoeceu o sócio dela e voltou para ela a mesma reação, tão forte, mostrando o poder destrutivo dos pensamentos negativos. O poder de inconsciente de Joseph fala o seguinte: conheci uma pessoa que, após uma traição pessoal, começou a desejar o mal de quem traiu. Foi tão forte que, com o tempo, ela transmitiu essa vida essa pessoa não conseguia mais andar. Não quer dizer que todos os casos vão ser assim, tá? Tem algumas coisas que a gente vai pontuar já já. Mas ela própria começou a experimentar também as reações das suas próprias energias. Às vezes, vê que interessante. A pessoa fala, pô, eu não faço mal para ninguém. É engraçado isso. A negatividade projetava nos outros, ela não fazia com as mãos, mas ela fazia com o coração, com a sensação, com o tanto que ela tem direito, Saulo, foi traída. Rapaz, erro é erro. Acerto é acerto. Quando você faz, isso é até na nossa lei assim, quando você faz a mesma coisa, você está errando, tanto até pior, porque você passou por uma coisa a qual você sofreu, sabendo se sofreu, você tentou fazer com que a outra pessoa, que não sabe se ela necessariamente fez consciente ou não, sofresse o que você está sofrendo. Então, a responsabilidade, às vezes, de quem se vinga é pior, dependendo da situação. Tá? Sempre pega? Não necessariamente.
tem algumas situações que você pode estar realmente fora do contexto, mas não tanto. Você estando numa frequência um pouquinho mais elevada, com a consciência de fato se organizando, com uma certa autoestima, uma conexão correta com, sei lá, a pessoa se tornou espiritualizada, não espírita, espiritualizada. Ela resolveu acertar, fazer as coisas certas, movimentar a energia corretamente. Ainda assim, no meio do caminho, ela pode ter uma dessas situações acontecer e ela sofreu um baque muito forte por causa de um desejo de um ser. A mesma coisa acontece com o espírito, né? O espírito não deixa de ser, até certo ponto, uma maldição, uma praga na vida da gente. Você vinha vindo até então bem, de repente ele encaixa na sua vida, num local, e começa a perturbar você. As coisas estavam indo numa determinada tranquilidade, de repente você começa a sentir angústia, não sabe de onde vem, vazios, desânimo e várias outras coisas. Sensação, como aquela pessoa muitas vezes estava conectada a você, ela está triste, o que acontece com você? Fica triste sem saber por quê. Existem várias situações, claro, de tristeza que vêm do simples humano, como nós somos, assim, um transmite para o outro. Mas está falando de uma coisa que é muito mais forte do que... Para você sentir uma tristeza muito forte, você tem que estar numa cidade pesada, com um acúmulo energético pesado, ou uma pessoa dormindo do lado da sua cama ali, na aura, no apartamento do lado ali, com a aura colada em você, para você conseguir sentir a negatividade dela. Uma pessoa que você conhece, que está com o coração partido, ou sofrida, ou traída, o que for, ela à distância faz acoplamento com você. É um acoplamento por fios, porque ela conhece você. Este é o problema. Tá? Quanto mais você conhece alguém, mais conectado você fica também. Não tem o que fazer. Como eu falei, sempre se relacione, sempre se comunique, fale, limpe a situação, o máximo possível. Tente não deixar nada errado. Se tem, vá lá, faça. Se errou, pede desculpa, caráter. Talvez a pessoa não aceite, mas você talvez ande melhor após isso. Talvez você consiga levantar a cabeça, velho. E, sei lá, errei. Mas tô querendo acertar, estou querendo me organizar, estou querendo ter hombridade de organizar. Eu sei que não vai ser fácil, as pessoas têm até direito a não aceitarem, mas eu vou tentar. E assim você anda um pouquinho melhor, como se você desvinculasse parte, pelo menos da questão psicológica, do peso da culpa. Não vai resolver, mas melhora. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida, tá? Tem algumas coisas que eu fiz assim, algumas bobas, outras não. Eu tive amigos que eu parei de falar. Eu fui falar com eles, não aguentei ficar naquela situação. Pedi desculpa, cheguei do lado, a falar de minha parte, seja o que for, tá, velho, eu fiz assim, foi mal, tal. Algumas pessoas aceitaram, a maioria aceitou. Outras, acho que umas duas não. Fui lá e falei. Depois voltei a falar com elas também. Mas algumas pessoas eu percebi que eu não fui falar porque essas pessoas são muito complicadas. Achava até que eram psicopatas, porque não sentiu remorso, né? Mas vamos lá. Eu queria fazer o seguinte aqui, mostrar para vocês algumas partes que eu peguei aqui. A Ciência Encantada o nome do artigo, o livro é A Ciência Encantada das Macumbas, de Luiz Antônio Silva. Lembrando que o nome aqui está mal colocado, não é macumba, na verdade é um ritmo, tá? Mas ele botou entre aspas até, mas criou-se essa ideia no Brasil, ele precisou fazer isso por causa do livro, de que não é. Antônio Silva e Luiz Rufino falam sobre a energia dessas direções. Nesse caso, é uma coisa específica, feitiços e o desejo de desestabilizar alguém. Ele fala que, muitas vezes, as pessoas vão buscar alguém para fazer, sei lá, fazer um... E aí? Quero fazer mal a alguém, quero que aquela pessoa se dê mal, quero que, sei lá, que não consiga mais nada, que se separe de quem está junto, que a força é muito maior da própria sensação dela, do próprio desejo que ela faz, da movimentação disso, do que a própria ação em si. Ele discute exatamente essa forte ligação entre as ações externas e a força interna da própria. Inclusive, os próprios espíritos que vão fazer, aqueles que são convidados, sei lá, pagos para que a coisa seja feita, se é que tem. Às vezes, o trabalho é feito por uma pessoa que não é honesta, né? Não sei se a gente pode chamar isso de honestidade também, não sei contratar alguém para fazer mal a outra, mas é um trabalho pago, né? Os espíritos usam a sua energia para poder conectar a situação, para você ter ideia. É a sua negatividade que eles têm. Até porque eles falam que a responsabilidade é dele, é ele que quer fazer o mal lá. Eles falam assim, eu só faço o que me pede aqui. A raiva é dele lá. Claro que não é exatamente assim, mas é assim que eles pensam.
Tem uma forma também, o que significa as energias negativas que voltam para o emissor. Você mantém uma ação e ela retorna para você. Como é que você faz para não cair nisso? O poder do subconsciente de novo de Joseph fala o seguinte: quando a pessoa está em sintonia com o bem e mantém pensamentos positivos, ela cria uma barreira protetora contra a negatividade, pelo menos a maioria da negatividade. Maldições e pragas podem até certo ponto conseguirem a neutralização. Em alguns casos, vão ser até refletidas de volta ao emissor, causando grande sofrimento e arrependimento. Eu li uns livros certa vez, eu não lembro qual foi, que falava assim, quando alguém quer, frase meio conhecida, mas quando alguém quer, um carteiro vem na sua casa entregar uma correspondência e você não aceita, ela volta para o remetente. E a forma de você não aceitar isso é você não entrar nisso. Se tivesse que outra coisa que é interessante, vou fazer outra enquete aqui, não minta não. 94% acha que as pessoas que emitem uma sensação de praga têm karma. Você tem algum ressentimento por alguém? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tento não emitir muitas vibrações pesadas, não quer dizer que eu não faça. Não existe esse negócio de, oh meu Deus do céu, eu sou um ser de luz, não existe isso. Quem fala isso está mentindo, está querendo passar uma luz de positividade que não é verdade. Não existe isso. Todos nós somos banais, simples, sofredores, emocionalmente abalados, em vários aspectos. Só por estar aqui você já é assim. Então tem coisas que estão às vezes escondidas, lá no fundo da pessoa não fala. Alguns são mais sinceros, mas outros mentem, ou escondem, omitem, tá? Se tivesse que dar um conselho para, já que não consegue resolver, tem situação que não dá para resolver, pai velho. Como assim não dá? Não dá, tem que rezar só. A pessoa é muito difícil, velho. Às vezes é uma pessoa com um transtorno. É uma pessoa que fez alguma coisa também na compreensão de uma vida imperdoável. Ah, tem situação? Claro que sim. E não tem, não, é? Não, Saulo, tem que amar toda. Não tem que amar, não, velho. A gente está tentando ser melhor. Nós não somos. Nós precisamos entender quem somos para poder fazer um trabalho para onde precisamos ir. Se você não sabe onde você está, como é que você sabe para onde você vai? Eu sei que eu tenho que saber onde eu estou. E eu sei que eu tenho as minhas limitações, meus traços fracos que eu preciso trabalhar para eu poder. Porque se eu não faço isso, eu fico me achando um ser de luz e não sou. Muita gente pensa assim. Muita gente está confuso. Muita gente tem problema, com raiva no coração, cheio de mágoa, e se sente um cheio de não, porque é importante é pensar sempre no chakra, o chakra, a falsidade mentindo para si mesmo. Então é muito importante, é sério, é uma positividade tóxica com você mesmo isso. Extremamente, inclusive. Você virou um ser enganador de si mesmo. Eu conheço gente que é assim, a pessoa fala assim, você viu fulano? Não sei o que, fulano, não sei o que, não sei o que. Ah, mas o importante é que a gente tenha luz e no final vai dar tudo certo. Rapaz, aquela mulher não tem valor nenhum, eu tenho uma raiva dela. Mas assim, Deus está com a gente e a luz... Sério, ela está o tempo inteiro na negatividade, mas para não abalar a própria consciência, ela termina com a positividade. Então ela está enganando a própria mente, as próprias ações. E ela não percebe que faz isso. Não observa a si mesmo. Não percebe a quantidade de rancor, de raiva, de humanidade, que é natural isso. Por que eu estou falando isto? Porque o melhor conselho que nós poderíamos ter, se você puder, se vai falar dessa pessoa, fala positivo, faz uma prece. Como que para Deus melhorar a situação dessa criatura? Para que desperte, para que numa vida futura alguma coisa aconteça. Não fale, não vibre, não toque mais nada dessa pessoa. Porque se palavra tem poder, se ressentimento gera dor... Ah, você não está enganando você mesmo? Mais ou menos. Nesse caso, eu estou tentando direcionar uma ação para uma ação um pouquinho mais positiva. É o que eu tento fazer. Porque, assim, o fato é o seguinte, quando eu verbalizo, eu gero energia. Quando eu fico pensando muito tempo numa determinada... Quando eu vou desabafar muito tempo com alguém, eu gero energia. Então, o que eu faço? Observo meus pensamentos.
Toda vez que começa o primeiro pensamento, o segundo, o terceiro, eu já fecho os olhos aqui, mando energia positiva. Falo, Deus, não estou sendo positivo, eu sei, mas eu não quero que se enraize. Eu peço que essa pessoa esteja em estado de paz nesse momento. Você não enraiza. E isso faz com que você saia da energia da pessoa, você não seja um emissor de praga, um pragótico, porque é isso que você vai ser. Quando você reclama de alguém, você é o emissor da praga. Você está lascando a vida de alguém. Ah, mas eu quero que se lasque mesmo. Então saiba que está conseguindo. O problema é que tem preço isso. Não vale a pena. Não vale a pena o peso de se lascar por raiva. Porque você está tirando no próprio pé. Não vale a pena. Você passa a não andar mais direito, passa a não sentir mais coisas direito, fica com o coração pesado, algumas coisas não andam na vida direito, as energias estão... Porque você está se conectando o tempo todo, então deixa para lá. É difícil, reza. Não fala mais, porque enraiza. Começou, já para. Começou, já para. Porque você não está... Agora, identifique. Você precisa saber quem você é e para onde você precisa ir, aquilo que eu falei. Eu sei que eu tenho raiva. Tenho mágoa, mas eu vou tentar não mais ficar nesse trengo-lengo. Eu preciso chegar na imagem, mas sentir, eu não quero vibrar isso. Eu sei que se deixar, eu vou vibrar. Olha que interessante isso. Se me largar à torta direita, se eu não me vigiar, eu vou vibrar negativo. Eu estou falando 100% de mim agora. O que eu faço? A mágoa, ressentimentos, não sei o quê. Tá. Não posso, não devo vibrar assim. Não consigo 100%, mas já percebo que eu não estou direcionando para porcaria. Então já falo, nesse momento, eu falo, eu verbalizo baixinho. Nesse momento eu visualizo essa pessoa em estado de paz, que ela sinta tranquilidade, que essa seja a vibração que seja emitida de mim. Se não tiver boa, que o universo desça uma luz sobre ela lá e faça ela se sentir melhor. E aí o que acontece? Eu quebro dentro de mim a continuidade disso. Aí eu começo a ficar aos poucos melhor. Não se engane, não existe pessoa 100% protegida aqui. Sim, a negatividade pega todo mundo. Como funcionaria a negatividade de uma praga de alguém que não lhe conhece? Nula ou só acessível dentro de uma receptividade áurica. Você está andando por aí e tal, uma pessoa te encontra, fica com raiva de você, mas não faz sentido. Acontece às vezes. Ela direcionou de forma errada aquela raiva. Então ela deseja o seu mal, você sente só como se fosse um vento passar. Passa o vento sobre você, tá? É como o cara tiver acendendo uma fogueira perto de você, vai esquentar um pouquinho. Só que você não tem conexão com isso aí, não faz sentido aquilo. Então aquilo meio que bate um processo e sai. Mas tem outros casos, como eu falei a você, tem casos que são mais rápidos. Exemplo, tem pessoas que andam por aí o tempo todo brincando com o coração dos outros. E fica assim, cheio de promessa, não sei o quê, para lá e para cá. Só que ela vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, só que não tem muita relação, conexão, porque o tempo todo ela está aprontando, vai ter karma universal. Vê, existem dois tipos de karma. O universal, que esse você vai ter cada vez que você prejudicar em algum momento. E o pessoal. Este karma de praga é o karma pessoal que estamos falando aqui. É o karma que eu decido, mesmo erroneamente, fazer mal a alguém. Ou inconscientemente. Aí você encontra vê que interessante. Nesse caminho de você estar fazendo, você se relaciona com uma pessoa, uma das que seria muitas que você faz, e você sai do mesmo jeito. Só que esta pessoa joga uma praga em você. O que acontece? Ela não necessariamente tinha uma conexão com você, mas você tem receptividade áurica para o que ela está desejando para você. E você passou perto dela. Ela tem algum acesso a você. E aí que você se lasca. Pega, pai, velho. Aí pega. Pega para lascar, velho. Tem gente que tem... Cara, o negócio é uma energia muito forte. Tem gente que tá do lado e tem espírito do lado dela também. Você pensa, cada pessoa carrega um grupo de tem Exu do lado dela. Às vezes os caras são bravos, velho. Tem guardião na frente dela. O tempo todo. Você vai, faz... Às vezes não é nem ela, às vezes é o cara que faz isso para você. Ele marca você se lascou, pai, velho. Porque se ele te marcava, ele vai perceber que você tem receptividade para aquela marcação. E aí você já era. Já era no sentido, você vai, cara, desanda. Eu já falo para você que eu tomo até... Existem alguns momentos da vida que, sem querer, eu comecei a perceber isso sem querer, tá? Eu tenho até medo. Sem querer, eu marquei algumas pessoas. Sem querer. Se lascaram todas, velho.
em cima das dificuldades. Cara, eu vi uma ação errada, e o problema é que ela fez aquela ação errada comigo. Só que eu só notei ela, eu não desejei o mal dela. Cara, ele sabe do que eu estou falando a algumas pessoas aqui. Eu não desejei o mal dela, eu olhei para ela, eu falei, nossa, que atitude estranha dessa pessoa. Eu falei isso, eu comentei, muito estranho isso, eu não consigo entender porque não faz sentido, parece um... Eu peguei essa pessoa e coloquei na lista de atenção, mas eu não fiz uma maldição, eu não desejei o mal dessa pessoa. Mas a partir daí, que você, rapaz, é como se fosse assim, eu não sei, não vou até ficar quieto. Isso é quando é o seguinte, você tem pessoas que têm poder de marcar as outras, e elas não fazem isso por maldade, elas te notam. E o problema é quando ela te nota, eu não sei como que funciona isso, mas parece que vem uma energia de conexão de você para a pessoa, ou você abre uma receptividade para ela. E aí a coisa acelera, como se você acelerasse. É muito estranho isso. Toma cuidado com isso. Tá? Existem pessoas que são analisadores energéticos, o tempo inteiro aí afora. Eles têm tipo que fé espiritual. Eles olham para você e marcam você. E se você for marcado, espíritos também faz isso, tá? Se você for marcado, já era, velho. Isso você vai responder às suas ações, porque tem receptividade. Agora falando de uma forma correta. Qual é a forma correta de você se desvincular de alguém que desejou o seu mal? Qual é a energia? O que você pode fazer? Primeiro, você tem que entender, muitas vezes você não sabe, o que às vezes é um espírito de outra vida, velho. Mas eu tô falando nessa. Mas mesmo que seja um espírito de outra vida, o grande problema é que a pessoa que você fez o mal, ela vibrou uma energia, você não sabe se ela ainda está vibrando, e aquela energia ficou pairando no ar sobre você por um tempo. Não sabe quanto tempo ela ficou e como está. O ideal é, se você está no mesmo curso, é que você vá falar com a pessoa. Porque se você esperar desencarnar, a coisa pode se transformar ou numa relação que vai precisar acontecer no astral, às vezes não pode ser resolvida lá, porque pode ser um karma que você tem que responder fisicamente, independente da pessoa, tem que voltar no corpo para responder isso, energeticamente, porque foi feito aqui. Ou aquela pessoa foi tão pesada que ela conectou a vocês vão vir junto. É outro problema de ter raiva dos outros. Você já não gosta da pessoa, vai ter que encarnar a calma cebosa. E você também lá, que não deve ser os dois, né? Então a melhor coisa é resolve no caminho, mas quando não tem mais jeito para resolver, você precisa tomar consciência de que alguma coisa está errada, porque às vezes pode ser um espírito cobrando você uma coisa que aconteceu na outra vida. Então não tem o que você fazer. A única coisa que você pode fazer é perceber, e a gente sabe, tá? Você sabe, tem uma sensação na gente que você sabe por que aquele espírito lhe segue. Não tem santo. No fundo, você sabe por que você é perseguido. Por mais que ache que não, você sabe. A melhor forma de fazer isso é movimentar a energia sincera em relação à sua mudança. O tempo todo, mudar, ver o que você pode melhorar em você em relação ao que você acha que causa abertura e começar a tentar melhorar aquele defeito. É a melhor forma. Isso vai quebrando aos poucos no sentido. Não adianta, você pode fazer um trabalho espiritual? Pode, vai fazer um trabalho de desobsessão, vai talvez fazer um trabalho doutrinário de informação em cima de você, em cima do espírito que vai ter que assistir junto, mas não necessariamente você vai resolver. Isso aí é uma coisa que pode perdurar, ver o Máscara de Ferro, que era obsessor do Divaldo Franco, e Divaldo Franco vivia no centro espírita, na Mansão do Caminho, sabe, lá no mundo todo aí. Não resolve. Então, assim, só paciência, calma, amor e muita humildade, verdadeira, aquela lá tranquila, você está mostrando o tempo todo que você de fato mudou, que você de fato está outra pessoa, mas o espírito, quando te vê, depois de desencarnado, ele não enxerga você como você agora, ele enxerga você como você era na época. Isso é uma das coisas mais difíceis de a pessoa que passa pelo processo obsessivo entender. O espírito, quando vê você, por isso que é importante resolver aqui agora, quando ele vê você como o mesmo daquela época que ele via, mesmo do corpo. Ele enxerga a forma energética e presença energética. Por isso que ele pode, depois de um certo tempo, compreender que você realmente está diferente. Mas aí ele desiste da perseguição ou até muda junto com você. É a melhor forma de mudar um processo obsessivo ou até melhorar ou ajudar o espírito é você mesmo se ajudar.